Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês e não em outro? Como se o tempo tivesse escolhido cuidadosamente o momento certo para sua alma entrar neste mundo. Carl Jung, o grande psicólogo analítico, afirmava que tudo ao nosso redor no instante do nascimento, o céu, o clima, a estação do ano, os arquétipos em movimento, forma um cenário simbólico silencioso que imprime uma marca profunda em nossa psique. Não estamos falando de horóscopos simplistas ou previsões superficiais. Estamos falando de símbolos vivos, imagens coletivas que moldam não apenas nosso temperamento, mas também nossas potencialidades mais profundas e os desafios que enfrentaremos ao longo da vida. Nascer em janeiro não é o mesmo que nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência única. Cada época traz consigo um tipo de portal espiritual. E o mais fascinante é que muitos dos traços enigmáticos que nos definem podem ser compreendidos à luz do momento em que viemos ao mundo. Jung acreditava que nossa história começa antes das palavras, antes mesmo do primeiro suspiro. O momento do nascimento contém pistas invisíveis sobre a missão de cada um. Talvez seja por isso que, em algumas culturas ancestrais, o nascimento era considerado uma cerimônia sagrada, um sinal de que algo no mundo precisava do que estava chegando. E se o seu nascimento foi assim? E se você veio exatamente quando o universo precisava do que só você poderia trazer? E se o mês que te acolheu foi, na verdade, o primeiro mestre com quem sua alma entrou em contato? Neste texto, vamos explorar o que cada mês do ano representa, no plano simbólico, segundo os princípios da psicologia profunda. Vamos entender por que certas dores parecem nos visitar com frequência, por que certos dons brotam com naturalidade e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pôde ser explicado, mas sempre foi sentido. Carl Jung dizia que tudo o que permanece inconsciente nos governa como destino. Mas quando algo é trazido à consciência, torna-se poder de transformação. E talvez seja exatamente isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. A escolha simbólica do tempo para Jung, nada em nossa existência acontece de forma aleatória. Ele acreditava que a alma escolhe o momento de seu nascimento, não com a lógica linear do relógio, mas com a precisão dos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma sequência cronológica, ele é um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada ciclo da natureza, cada estação carrega imagens coletivas que moldam a psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro. Ela entra em um cenário repleto de significados invisíveis. O clima, a luz do dia, a energia dos ciclos naturais. Tudo isso forma um campo simbólico que dialoga silenciosamente com a alma que acaba de chegar. Jung chamava isso de impressões arquetípicas iniciais. São experiências sensoriais e espirituais que moldam, de maneira sutil mas profunda, nossa relação com a vida. O calor do verão imprime coragem e expansão. O frio do inverno, introspecção e recolhimento. A primavera traz renovação e esperança. O outono, desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano, em sua dança com a natureza e os arquétipos do inconsciente coletivo, formam uma espécie de mandala simbólica. Uma roda que fala diretamente com os aspectos mais profundos do nosso ser. Jung via os arquétipos como padrões universais da psique humana. O guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano carrega uma ou mais dessas forças que se manifestam com maior intensidade em quem nasce sob sua influência. Ao entender isso, percebemos que nosso nascimento é uma espécie de assinatura simbólica. Uma marca silenciosa que influencia nossos talentos, nossas dores e até mesmo os caminhos que insistimos em repetir, sem saber por quê. A proposta aqui
Não é te enquadrar em rótulos ou limitar sua identidade. Muito pelo contrário. Trata-se de oferecer chaves simbólicas para entender padrões internos que talvez você sinta desde a infância, mas nunca conseguiu nomear. Jung não buscava respostas prontas. Ele buscava perguntas verdadeiras, e talvez a mais antiga de todas seja: por que eu nasci? Exatamente quando nasci. Vamos atravessar juntos essa roda simbólica dos meses do ano. E talvez, ao longo do caminho, você reconheça em si partes que estavam adormecidas, esperando apenas um espelho simbólico para acordar. Nascer é. Atravessar um portal. Nascer não é apenas vir ao mundo. É atravessar um portal. É deixar um campo invisível e entrar no tempo humano com uma bagagem que poucos conseguem ver, mas que a alma sente desde o primeiro instante. Para Jung, o nascimento é um ponto sagrado na trajetória do self, um momento em que a consciência encarna no mundo material, trazendo consigo sementes arquetípicas que vão florescer ou adoecer, dependendo da escuta que receberem ao longo da vida. Cada nascimento acontece dentro de um campo simbólico, não apenas por causa do corpo físico, mas por causa do tempo. Na psicologia profunda, o tempo não é apenas um medidor de idade. Ele é um espelho do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos carrega uma atmosfera simbólica que imprime seus traços em nossa estrutura psíquica. É como se, naquele momento, estivéssemos respirando os arquétipos daquele ciclo. E eles nos acompanham, silenciosos, persistentes, profundos. Jung dizia que não é possível compreender a alma humana sem compreender o simbolismo do tempo. Observe os antigos. Eles sabiam que cada período do ano trazia consigo uma energia própria. Não é à toa que, em diversas tradições espirituais, o calendário era visto como um mapa sagrado. Cada mês, um portal. Cada ciclo, uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de um jeito único. A natureza estava em um determinado estágio. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o ruído. Tudo isso te recebeu com uma linguagem simbólica especial. Você pode não lembrar, mas sua alma lembra. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho de nos tornarmos quem realmente somos, exige revisitar esse ponto de origem. Olhar para o nascimento não como um acaso, mas como um chamado. E entender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos, mas revela pistas valiosas sobre quem viemos nos tornar. A roda simbólica dos meses é, por isso que, nos próximos capítulos, vamos percorrer os 12 meses do ano, um a um, como se fossem arquétipos vivos, espelhos simbólicos que talvez revelem partes de você que sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Porque às vezes o que falta não é aprender algo novo, mas lembrar do que já vive dentro de nós desde o primeiro sopro. Janeiro e fevereiro. A força do verão. Janeiro e fevereiro são meses em que o sol domina o céu, o calor pulsa na pele e a natureza parece viver sua plenitude. Quem nasce nesse período é recebido por uma terra em expansão. O verão no hemisfério sul é símbolo de vitalidade, abundância e impulso criador. E quem nasce sob essa luz carrega no espírito uma energia intensa de presença. Janeiro traz o arquétipo do realizador. Jung via o início de cada ciclo como o momento em que a vontade se projeta no mundo. Os nascidos em janeiro tendem a ser pessoas movidas a propósito, ação e direção. São líderes silenciosos ou provocadores intensos, mas quase sempre indivíduos que não passam despercebidos. A dor de janeiro é o fardo da expectativa, o desejo de fazer acontecer, mesmo quando tudo pede pausa. A luz está na capacidade de mobilizar, de transformar ideias em realidade, de acender caminhos onde muitos só enxergam fumaça. Já fevereiro carrega outra nuance do verão. É o mês das águas que correm livres, das chuvas intensas, da preparação para a mudança de estação.
Quem nasce em fevereiro vive entre o fogo e a fluidez, carregando o arquétipo do artista intuitivo. São almas criativas, sensíveis, velozes em pensamento e intensas em sentimento. Vivem com os sentidos aguçados, percebem o que está por trás do que é dito e sentem o que ainda nem foi revelado. Jung dizia que a intuição é uma das formas mais puras de inteligência, e fevereiro vibra nessa frequência. A dor é a dificuldade em se adaptar ao que é estático e previsível. A sombra é a dispersão e a instabilidade emocional. A luz é a genialidade sutil, a imaginação fértil e a capacidade de enxergar beleza onde ninguém vê. Janeiro planta, fevereiro sonha. Ambos nascem com o sol no alto, mas cada um aprende a lidar com essa luz de um jeito diferente. E talvez seja por isso que quem nasce nesse tempo tem tanto poder, mas só floresce de verdade quando aprende a descansar sem culpa e a criar sem se perder. Março e abril. A transição do outono, março e abril anunciam uma virada sutil no ciclo da natureza. Depois do calor pulsante do verão, o outono se aproxima, trazendo consigo um convite ao recolhimento simbólico. Carl Jung dizia que a natureza nos ensina ritmos que a psique reconhece intuitivamente. O outono é tempo de transição, desapego e maturidade. E quem nasce nesses meses carrega em sua essência essa energia de transformação. Março é regido pelo arquétipo do alquimista emocional. São pessoas que sentem profundamente, mas não se afogam, transformam, refinam, transmutam. Março é o limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono. Os nascidos nesse mês vivem exatamente nesse entrelugar, às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos. É como se a alma os tivesse ensinado desde cedo que tudo muda e que a beleza está na impermanência. A sombra é a dificuldade em se firmar, oscilando entre extremos. A luz é a flexibilidade, a sensibilidade artística e a inteligência emocional refinada. Abril, por sua vez, já traz o frescor das manhãs frias e a luz mais suave do outono. É o mês dos que carregam o arquétipo do guardião do essencial. Quem nasce em abril sente, mesmo sem saber porquê, que está aqui para cuidar de algo sagrado. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é a própria alma. São pessoas que valorizam raízes, mas que ao mesmo tempo sentem o chamado da mudança. Jung diria que são personalidades que vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor é o medo de perder o controle. A sombra é a rigidez emocional e a resistência ao novo. A luz é a profundidade, a lealdade e a visão espiritual de longo prazo. Março sente o fim do verão. Abril já escuta o sussurro do inverno. E quem nasce nesse intervalo carrega o dom raro de perceber o que está morrendo e o que ainda pode florescer. Maio e junho. O silêncio do inverno que se anuncia maio e junho formam o corredor do recolhimento. O calor já se despediu. As folhas caem, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças para atravessar a estação mais introspectiva do ano. Quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o que é essencial. Maio é o mês do construtor silencioso. São pessoas que sabem que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência e raízes. Elas não se impressionam com o brilho rápido, mas se comovem com a solidez dos gestos simples. Jung dizia que o verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que sustenta. E os nascidos em maio costumam ser os que sustentam o mundo ao redor, mesmo quando ninguém percebe. A dor é sentir-se invisível. A sombra é o apego ao previsível e o medo de mudança. A luz é a presença firme, a sabedoria prática e a generosidade profunda. Maio é chão, e quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração silencioso. Junho, por outro lado, abre o portal para o inverno. A luz diminui,
o tempo esfria e o mundo externo desacelera. Jung dizia que esse movimento da natureza favorece o contato com o inconsciente, com os conteúdos que a consciência, durante o verão, ainda não estava pronta para ver. Por isso, quem nasce em junho muitas vezes carrega o arquétipo do guardião do invisível. São pessoas que observam mais do que falam, sentem antes de decidir e guardam segredos, emoções e visões que nem sempre sabem expressar. Mas há em junho uma inteligência simbólica rara, a capacidade de perceber o que está por trás do óbvio, de ver o que ninguém vê, de escutar o que não foi dito. A dor é a solidão interna e a sensação de não ser compreendido. A sombra é o retraimento excessivo e o medo da exposição. A luz é a intuição afiada, a sensibilidade psíquica e a vocação para o silêncio sagrado. Maio constrói o que permanece. Junho pressente o que virá. E ambos ensinam que antes de florescer de novo, é preciso aceitar o recolhimento como parte do ciclo. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio. Ela o transforma em sabedoria. Julho e agosto. A sabedoria do inverno, julho e agosto, são os meses em que o coração do inverno pulsa silencioso. As árvores se retraem, o vento esvazia as ruas e tudo convida à escuta mais profunda, aquela que só se revela quando o mundo desacelera. Quem nasce nesse tempo carrega, desde o primeiro suspiro, a marca do recolhimento transformador. Julho é o arquétipo do curador silencioso. Jung dizia que a alma se revela com mais nitidez nos momentos de introspecção. E julho é exatamente isso, um convite a olhar para dentro. Os nascidos nesse mês costumam ter uma sensibilidade quase psíquica. Sentem o que os outros não percebem, pressentem o que ainda não aconteceu. Carregam uma ternura que raramente exibem, mas que se manifesta no cuidado sutil com tudo ao redor. A dor é sentir demais e não saber onde colocar o que se sente. A sombra é se esconder para não incomodar, guardar dores que não são suas. A luz é a empatia profunda, a capacidade de curar com a presença e a sabedoria intuitiva. Julho é a alma que abraça no silêncio. É o calor humano no mês mais frio do ano. Agosto, por sua vez, guarda outro tipo de força. É o mês em que o frio se mantém firme, mas a promessa da primavera já começa a sussurrar no ar. Quem nasce em agosto carrega o arquétipo do líder espiritual. São pessoas que muitas vezes enfrentam provações intensas na infância ou juventude. E é dessas feridas que brota uma força em comum, a capacidade de guiar os outros, não com palavras, mas com exemplo. Jung dizia que as maiores transformações da alma vêm da travessia do próprio abismo. E agosto conhece esse abismo e sabe renascer dele. A dor é carregar responsabilidade cedo demais. A sombra é o orgulho disfarçado de força e o medo de depender. A luz é a liderança autêntica, a coragem silenciosa e a vocação para proteger. Julho acolhe, agosto desperta. E os dois compartilham o mesmo dom. A força que se constrói no silêncio, a luz que nasce da noite mais longa, a sabedoria que só a travessia do inverno pode ensinar. Quem nasce nesse tempo traz no coração o mapa da reconstrução. Quando floresce, transforma tudo ao redor, como quem anuncia a primavera sem dizer uma só palavra. Setembro e outubro. O renascimento da luz. Setembro e outubro anunciam o renascimento da luz. Depois do recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer novamente. E quem nasce nesse tempo também carrega dentro de si o chamado para florir. Setembro traz o arquétipo do harmonizador. Jung dizia que o self, em seu processo de individuação, busca integração, e isso exige equilíbrio. Os nascidos em setembro sentem desde cedo o peso das dualidades, razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas que têm uma sensibilidade estética muito apurada, percebem os detalhes, buscam a ordem,
mas também sofrem com os próprios padrões internos de exigência. São mediadores naturais, daqueles que enxergam os dois lados, mesmo quando ninguém mais enxerga nada. Por isso, muitas vezes são mal compreendidos. Querem harmonia, mas vivem a tensão. A dor é se cobrar perfeição para merecer afeto. A sombra é esconder a dor para manter a paz. A luz é o senso de justiça, a visão refinada da alma humana e a capacidade de restaurar o equilíbrio onde só havia ruído. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força está em como sustenta a vida com gentileza. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas traz outro ingrediente: o magnetismo do afeto. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante, da alma, não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca, em cada relação, um espelho profundo do próprio ser. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro revela o que ainda não reconhecemos em nós. E outubro vive esse processo de forma intensa. São pessoas encantadoras, carismáticas, afetivas, mas que também sentem, como poucos, a ferida da rejeição e da traição. Vivem entre o impulso de se doar e o medo de perder a si mesmos na entrega. A dor é amar demais e esquecer de si. A sombra é manipular afetivamente para não perder o controle. A luz é a capacidade de criar vínculos autênticos, de se transformar pela relação e de curar pelo encontro. Setembro busca a harmonia. Outubro busca profundidade nos laços. Ambos nascem quando o mundo volta a florir e, por isso, são como jardins vivos. Revelam beleza, mas também exigem cuidado, porque dentro deles há mais do que flores. Há raízes que guardam as histórias mais delicadas da alma. Novembro. O portal da transformação. Profunda Novembro. Não é apenas um mês no calendário. Ele é um portal simbólico de transformação e transmutação. É o momento em que a primavera atinge sua plenitude, mas também anuncia a proximidade do verão. As flores estão maduras, intensas, exuberantes, mas já carregam em si a fragilidade de quem sabe que o ciclo está prestes a mudar. Quem nasce em novembro traz consigo essa dualidade: a celebração da vida em seu ápice, mas também a consciência de que tudo é passageiro. O arquétipo de novembro é o transformador profundo. São pessoas que não vivem na superfície. Elas querem saber o que há por trás das máscaras, no fundo, onde quase ninguém tem coragem de ir. São indivíduos que provocam transformação simplesmente com sua presença. Onde chegam, algo muda, mesmo que em silêncio. Jung reconhecia que esses indivíduos são regidos pela profundidade. Eles têm uma conexão visceral com as sombras, tanto as suas quanto as coletivas. Por isso, muitas vezes enfrentam grandes desafios internos: lidar com perdas, renascimentos e desapegos. A dor de novembro é sentir-se constantemente em ruptura, como se nunca pertencessem completamente ao mundo visível. A sombra é o apego ao controle emocional, o medo de confiar e deixar-se levar pelo fluxo da vida. Mas a luz é extraordinária, capacidade de regenerar, curar traumas profundos e conduzir os outros em processos de morte simbólica e renascimento. Quem nasce em novembro traz no coração o mapa da reconstrução. Eles sabem que, para algo novo florescer, algo velho precisa ser liberado. Eles são os alquimistas emocionais do zodíaco, capazes de transformar feridas em sabedoria. Dezembro. O espírito do fim e do recomeço. Dezembro é o mês que carrega dentro de si o espírito do fim e o brilho do recomeço. É o ponto culminante do ano, onde tudo parece convergir: o passado, o presente e o futuro. É o mês da síntese, da celebração e da sabedoria que só o tempo pode revelar. Quem nasce em dezembro vive com um pé no agora e outro no horizonte. São almas expansivas, visionárias, cheias de fé. Mesmo depois de tudo o que viram e viveram, continuam a carregar o arquétipo do mestre viajante.
Jung via essas almas como portadoras de um saber ancestral, mas com um espírito jovem e inquieto. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias, disfarçados de sonhadores. A dor de dezembro é sentir-se incompreendido, carregar grandes expectativas, tanto de si mesmos quanto dos outros. A sombra é a tendência à fuga pela distração, prometer mais do que conseguem cumprir ou dispersar-se em múltiplas direções. Mas a luz é impressionante. Generosidade luminosa, sabedoria espontânea e uma fé que inspira todos ao seu redor. Dezembro é o mês da grande conclusão e do grande início. Ele nos ensina que nada termina realmente. Tudo se transforma. Às vezes nascemos no fim de um ciclo para aprender a guiar os outros em seus começos. Dezembro é o mestre que sabe que o verdadeiro poder está em abraçar tanto o fim quanto o recomeço, sem medo de nenhum dos dois. O círculo completo. O chamado da alma novembro mergulha nas profundezas, enquanto dezembro acende a luz do renascimento. Juntos eles encerram o ano, lembrando-nos de algo essencial. A alma é cíclica. Nada termina, tudo se transforma. E às vezes nascemos no fim para aprender a guiarmos os outros em seus próprios começos. Talvez agora você perceba que o mês em que nasceu não foi apenas uma data no calendário. Foi um símbolo, um chamado, um campo arquetípico onde sua alma escolheu pousar, trazendo consigo dons, desafios, sombras e luzes. Carl Jung ensinou que cada um de nós carrega um mapa invisível e que a vida começa a fazer sentido quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da alma. O tempo não é apenas passagem, ele é um espelho. E quando você compreende a atmosfera simbólica do seu nascimento, algo dentro de você se alinha, como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me escutou. A verdade é que ninguém nasce por acaso. Você foi chamado pelo tempo, certo. Chegou na exata frequência em que o mundo precisava daquilo que só você poderia trazer. E mesmo que, até hoje, tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão não é se encaixar, mas lembrar. Lembrar do que sua alma já sabia. Lembrar do ritmo que vibra dentro de você. Lembrar da estação que te viu nascer e que ainda pulsa em você. Você não é janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que chegou com eles. Você é a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado. E se você sentiu isso, mesmo que por alguns segundos, então talvez já tenha começado a escutar o que estava adormecido em você, porque no fim das contas, o mês do seu nascimento é só o início da conversa. A parte mais bonita da história é o que você vai fazer com isso agora. Se esse texto tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que talvez também precise lembrar de onde veio e por que chegou exatamente quando chegou. E se quiser dividir o que mais despertou em você, os comentários estão abertos como um jardim de histórias múltiplas, profundas e simbólicas. Sua presença aqui não foi por acaso, e talvez nenhum nascimento seja. O segredo que o tempo não conta mais. E se eu te disser que há algo ainda mais profundo nisso tudo? Algo que nem mesmo Jung ousou verbalizar completamente? E se o mês em que você nasceu não for apenas um reflexo da energia do mundo naquele momento, mas também uma escolha consciente da sua alma? E se você tivesse decidido, antes mesmo de vir ao mundo, exatamente quando seria o melhor momento para trazer sua luz ao universo? Imagine por um instante. E se cada desafio, cada dom, cada dor e cada triunfo que você carrega fossem cuidadosamente planejados por você mesmo, em um nível mais elevado de consciência, não como uma sentença imutável, mas como ferramentas, presentes deixados por sua própria alma para ajudá-lo a cumprir sua missão nesta vida. Porque aqui está a verdade que poucos percebem. O tempo não é apenas um fluxo linear, nem mesmo um ciclo simbólico. O tempo é uma ilusão. Ele existe apenas para nos ensinar sobre a eternidade.
E o momento do seu nascimento foi, na verdade, uma ponte entre quem você era antes de chegar aqui e quem você veio se tornar. Você não é apenas um produto do tempo. Você é um co-criador dele. Quando você compreende isso, algo extraordinário acontece. Os padrões repetitivos que antes pareciam prisões se revelam como portais. As dores que pareciam sem sentido começam a fazer parte de uma narrativa maior. E os dons que você sempre deu como certos ganham uma nova dimensão. Eles são as provas vivas daquilo que sua alma sabia desde o início. Então, talvez o verdadeiro chamado aqui não seja apenas lembrar o que sua alma sabia, mas despertar para o fato de que você ainda está escolhendo. Cada momento presente é um novo nascimento. Cada respiração é uma oportunidade de reescrever sua história. E se agora, neste exato instante, você pudesse escolher novamente? Se pudesse olhar para a sua vida com os olhos da eternidade e perguntar: qual é a próxima estação que minha alma deseja atravessar? Porque no fundo, o tempo não importa. O que importa é a intenção por trás de cada passo que você dá. E a pergunta final não é quando você nasceu, mas por que você continua renascendo a cada dia. Talvez a resposta seja mais simples e mais assombrosa do que você imagina. Você está aqui para lembrar aos outros que eles também podem escolher. Se este texto tocou algo profundo em você, então ele cumpriu seu propósito. Porque no fim das contas, a maior revelação não está no que foi escrito, mas no que ele despertou dentro de você. Agora é sua vez. O que você vai fazer com essa centelha? Esse final busca transcender as expectativas do leitor, levando-o a uma reflexão existencial e espiritual que ressoa além do texto em si. Ele convida o leitor a assumir um papel ativo em sua jornada, transformando o texto de uma mera exploração simbólica em um convite à transformação pessoal.